nas tradições orientais, né, a gente vê essas práticas, né, de internalização, né, de você ter atenção onde você está naquele momento, né? Você vê isso no yoga, né? Você vê isso no Tai Chi Chuan, você vê isso, né, em diversas, né, tradições de meditação, né? Que não, né, não é exatamente um sinônimo, né? Que eu acho que é isso que você Sim. está trazendo. E isso é muito mais forte, né? A gente tem no Ocidente, né? Uma atenção muito para fora, para aquilo que está, né, para objetos externos, então a gente se distrai muito, né? A gente tem poucas práticas, né, né, de você estar presente, estar se sentindo naquele momento, né? É, e ainda mais hoje em dia, né, com celulares, né, com televisão, com tantos estímulos, né, então acho que fica mais evidente ainda quando você faz uma prática dessa, né, de você saber onde é que você está, né, nesse momento, né, como é que você está se sentindo, né. Então é bem interessante de ver a reação dos próprios usuários nas unidades básicas, né, de parar para prestar atenção no próprio corpo, por exemplo, que é uma coisa bem básica, bem simples, né? E não se Uhum. resume a isso, né? Então, era só um comentário para você continuar. Sim, tem até, lembrando, tem um estudo muito interessante que foi feito há alguns anos atrás pelo pessoal da revista Science sobre essa questão da desatenção, e Uhum. mostrando que a gente está desatento 46% do tempo, gente. Essa é praticamente metade da nossa vida, a gente está aqui, assim, viajando, né? É, então, é muito interessante a gente poder ter práticas que ajudem a gente a se reconectar com o momento presente, com o corpo, né? E aí eu Uhum. acho que vale falar uma pergunta que às vezes surge, né, se mindfulness é meditação, se não é meditação, né? Como eu falei, mindfulness sendo um estado da mente, a gente pode entender que a meditação é uma prática, né, um exercício para nos ajudar a cultivar essa qualidade humana, essa habilidade, né, essa característica, esse estado da mente. Então, a meditação ela pode ser um meio para a gente cultivar mindfulness. No entanto, é legal a gente saber, com respeito às tradições, que existem meditações com outros objetivos, né? Então, a gente sabe que existem meditações de cunho religioso devocional, né, com cunho de construção mental de certos estados. Então, que assim, que a meditação ela tem outras esferas, mas que Uhum. mindfulness sim tem práticas meditativas, né, para cultivar. Mas dentro dos protocolos de mindfulness, a gente também tem práticas que a gente chama de mindfulness, práticas da vida diária, que são, né, muito ligadas, por exemplo, a você comer com atenção plena, né? Uhum. Caminhar com atenção plena, né? Que é um exercício super simples, de que é um convite que eu faço a todo mundo que estiver assistindo a gente, que tente, né, fazer uma refeição, tomar um café, comer um biscoitinho, sem mexer no celular, falando com outra pessoa, simplesmente conectado àquela prática. Então, os protocolos também fazem esse convite, né, a você estar vivenciando a sua vida diária com mais atenção, com mais conexão com aquele momento. Então, a gente tem esses dois, né, componentes aí desses protocolos. Eu acho que falando de protocolo, também é legal a gente saber que hoje existem muitos, né? Então, eu falei desse protocolo mais tradicional, que é o MBSR, que foi, né, desenvolvido pelo Kabat-Zinn lá na década de 70, lá em Massachusetts, mas a gente tem outros protocolos que são muito importantes na saúde, como o MBCT, que é um protocolo que combina mindfulness com terapia cognitivo-comportamental e que tem, né, evidências robustas, é um dos protocolos que tem as evidências de melhor qualidade, né, Uhum. em relação à prevenção de recaída e de relapso de questão depressiva, né, de episódios depressivos, e que é recomendado no sistema de saúde inglês como uma opção terapêutica para pacientes com sintomas ou questões de depressão. E a gente tem outros, né? A gente tem uma adaptação brasileira que é o MBHP, que é o de Health Promotion. Então, assim, é legal que a pessoa que se interesse
de se aproximar de mindfulness na saúde, Uhum. reconheça que existem diferentes protocolos com diferentes implicações e focos, né? Então, existe hoje em dia protocolo também muito focado. Só um instantinho que aconteceu alguma coisa aqui. Pronto. Tranquilo. Entrou no som. Pronto. Desculpa. Que existem protocolos para a questão de uso abusivo de álcool e outras substâncias. Uhum. Existem protocolos desenvolvidos para pessoas com dor crônica. Enfim, então é um mundo hoje muito grande, né? Uhum. E que vale a gente, quem se interessa por ele, se aprofundar, né? Porque isso ajuda, inclusive, nesse foco, né? Do que a gente vai trabalhar. Claro. Você está falando, né, do sistema inglês, né, e está dizendo Uhum, que é um mundo muito grande, né? Acho que podia aproveitar para falar, né, que além do Brasil, né, que implementou dentro do Sistema Único de Saúde, né, eu acho que isso é um avanço importante. A gente tem outros países, né, outros países que têm, né, a oferta de mindfulness, né, mas tem países que integraram, né, que tem essa oferta também dentro do seu sistema de saúde, né? Você puder uhum, trazer um pouquinho dessa, né, de algumas experiências, né, de alguns países que uhum. têm o mindfulness integrado, né? Acho que é bem ilustrativo aqui pro, né? Tem Sim, bastante gente do SUS, dos sistemas de saúde, né? Que eu sim. acho que é uma curiosidade interessante. Eu acho que tem, assim, tem notícias boas e notícias não tão boas. As notícias boas é que a gente tem essa experiência de implementação de mindfulness em sistemas nacionais de saúde. Então, a experiência do NHS, que é o Sistema de Saúde Inglês, ela é interessante. Hoje, quando você se aproxima das publicações do que a gente chama do NICE, que são as recomendações de evidência, existe uma recomendação para oferta de mindfulness como uma intervenção para pessoas com sintomas ou transtornos depressivos. A gente tem experiências, né, interessantes na Espanha também, no Canadá, Estados Unidos. A grande questão é que, infelizmente, as experiências mais robustas são dos países ricos do norte global, né? A gente não tem experiências tão robustas de implementação em países com perfil como o nosso, né? Apesar da gente ter isso aqui, né? Eu acho Uhum. que tem várias experiências que valem ser mencionadas além da nossa experiência da UERJ. É claro que existem experiências na América Latina, mas elas, em geral, também são um pouco mais centrais, assim, alguns centros, algumas Uhum. coisas. Mas é muito legal a gente saber, e acho que essa é uma trajetória, e acho que um movimento importante dentro das PICs, né, a gente sabe que existe esse esforço da construção de mapa de evidências, né, de você ter indicadores, de você ter registros, de você poder ter uma quantificação, né, do que está sendo desenvolvido naquele trabalho de prática integrativa, para que você possa ter um reconhecimento e investimento público, né? Porque Uhum. a gente só consegue sustentar esse tipo de prática, né, de longo prazo no sistema de saúde quando a gente tem política pública, quando tem investimento, formação. Então, é muito legal ver, né, que mindfulness, tendo algumas dessas evidências interessantes, inclusive tem pesquisas na Inglaterra de custo-efetividade, né? Porque é Uhum. uma intervenção que ela tem um investimento inicial que não é desprezível, que é a formação do profissional, né, que é algo que a gente sabe que é um dos grandes desafios dentro da formação do SUS, de recursos humanos, de educação continuada e tal, mas após a formação profissional, após você ter um profissional qualificado para fazer aquela intervenção, ela é uma intervenção realmente muito custo-efetiva, você só precisa Uhum. ter uma sala e cadeira ou Sim. almofada, você não precisa de nada, assim, você só precisa ter um espaço em que as pessoas possam sentar em roda e, idealmente, poder ter algum espaço para que elas possam se movimentar, Uhum. né? Porque depois, se quiser, eu posso falar um pouquinho mais dos protocolos, eles envolvem alguns trabalhos corporais também, mas Uhum. são muito, muito gentis, muito simples, assim. Então, na verdade, é uma intervenção após essa barreira da formação do profissional, tendo um instrutor, ela é muito custo-efetiva, né? Ela tem Uhum. ali, você podendo fazer grupos com 20, 30 pessoas ao mesmo Sim. tempo, né? É um uso muito, muito sábio do tempo de um profissional de saúde, né?